Bom, uma política da contemplação, primeiro, o Sibelius faz menção à presença impactante na vida do Merton da arte, em função dos pais. Então, quando você tem o risco ou a alegria de ter alguém da arte na sua família, você pode ter um bom futuro pela frente. Não é para saber só que engenharia e medicina que é o futuro do mundo, não. Então, significa que você ter um contato com as humanas e com as artes faz muito bem. E o exemplo, o Merton com os pais artistas, pintores de paisagens, que inclusive depois vai servir de base para uma estudiosa do Thomas Merton falar que esse amor que ele tem à natureza também se deve a isso, né? O fato de ter... Quando você tem... Eu tenho um irmão que é artista plástico, famoso, pinta desde jovem. Então, a sensibilidade que tem com a natureza é outra, né? O artista, né? Então, ele tem essa presença impactante cotidiana na vida do Merton, que teve um influxo sobre ele, importante. E, a partir daí, ele foi se encaminhando para a área de letras, da poesia. Eu ia até trazer um livro do William Blake aqui para nós hoje, não trouxe, e é um autor muito difícil, mas é um autor que foi o objeto da dissertação de mestrado, nem sei se falava lá, a gente que fala aqui dissertação de mestrado, tese de doutorado nos Estados Unidos, não sei como é que fala. Então ele pegou o Blake, e é um autor, até peguei uma frase do Blake aqui, no prefácio do livro Poesia e Contemplação, que é publicado pela editora Agir. Esse é bonito o livro, sobretudo a parte final do livro tem uma reflexão linda do Merton sobre a relação entre poesia e mística. São 5 páginas, mais ou menos, final do livro. E bonitas. Eu até trouxe alguma coisa aqui hoje, né? Mas o William Blake fala o seguinte, citado no prefácio do livro do Thomas Merton. E não está aí no Sibelius, ele não cita isso, né? Termos sido colocados na Terra por um pequeno espaço de tempo para aprender a suportar os raios do amor. Bom, então William Blake foi a dissertação de mestrado, e o outro poeta de língua inglesa, Gerard Manley, foi o seu objeto de doutorado, mas ele não concluiu nesse campo, né? Ao lado dessa paixão pelas letras, e depois que ele vai se voltar para teologia, né, para a decisão de se tornar monge, ele também apaixonado por 2 outras coisas, né? Fotografia, que eu também estou me apaixonando aos poucos, a fotografia é muito bonita, né? Porque depois ele vai fotografar tudo lá, quando ele está na trapa, os pássaros, as plantas, as árvores, a natureza, né? E também o desenho. Eu ia trazer o livrinho dele aqui, esqueci. Tem um livro, tem os desenhos de Thomas Merton, são simples, bonitos, né? São alguns livros, qual que chama aquele livro dele, que ele põe os desenhos dele. O Diálogo com o Silêncio, ele tem os desenhos. Então, você vê, é uma coisa bem ampla, né? E também o carinho que tem com a música, né? Aí vem esse tema que o Sibelius vai desenvolver, e que é um tema que eu desenvolvi também, não sei se eu mandei para vocês, senão eu posso mandar depois. O nosso professor aqui do programa, o Jimmy Sudário Cabral, ele organizou um livro de mística e literatura. Assim como eu estou organizando um que ainda está todo pronto, só falta eu dar o arranjo final para mandar para a editora e vai sair publicado com mais de 20 autores trabalhando esse tema. E o Jimmy fez antes Finitude e Mistério e pediu para eu fazer um prefácio. Para quem tiver interesse, eu posso passar depois, porque aí vocês têm uma entrada nessa temática que é muito importante, a relação entre poesia e contemplação, poesia e mística, que para mim é um grande tema e é o tema do capítulo do Sibelius sobre Thomas Merton aqui, né? E Sibelius também tem muito carinho por esse tema, né? Que ele também vem das letras, né? O verdadeiro poeta
está sempre próximo da mística. Poetas, como é que é aquela música? Poetas, seresteiros, namorados. Como é que chama? Os mais antigos devem conhecer essa música, mas não? Os poetas e místicos se alimentam do mesmo real. Aliás, eu até botei um pedacinho no meu prefácio do livro do Jimmy. Eu botei um pedacinho do meu poeta, um dos mais diletos poetas meu, que é o Rimbaud, quando ele fala: só me alimento de ar, de rochas, de carvão e de ferro. É isso aí. Esse é o alimento dos poetas. Só me alimento de ar, de rochas, de carvão e de ferro. Está lá no livro Prosa Poética. Em português, vocês encontram a prosa poética do Rimbaud. E essa frase me marca muito. Só me alimento de ar, de rocha, de carvão, de ferro. Isso é o poeta, isso é o místico. Tá? Isso é o poeta, isso é o místico. Daí essa paixão que eu tenho pelo tema do real, né? Os alunos têm dificuldade de acompanhar isso comigo às vezes. Mas é um tema que eu volto sempre a falar para traduzir o mistério maior, né? O real. E essa proximidade do místico com o poeta se deve também em razão dessa experiência do ver. Né? De ver a realidade ou de captar o mundo que preside a realidade, né? Ou a realidade que preside o real, ou o real que preside a realidade. Isso está lá no primeiro capítulo, está aqui, né, o Thomas Merton, nós vimos isso na aula passada, ou retrasada. É um ponto que me marca muito do página 10, do Novas Sementes de Contemplação. Contemplação é uma tomada de consciência repentina, um despertar à infinita realidade que existe dentro de tudo que é real. Isso é muito importante. Thomas Merton trocou os termos que eu falaria assim, né? Uma tomada de consciência repentina, um despertar ao infinito real que existe dentro de tudo que é realidade. Eu só inverteria para poder dar o significado. O real preside a realidade. Ou quando o Rumi vai falar, né? Existe um mundo sob esse mundo e eu preciso lavar minhas mãos e meu rosto nas águas desse lugar para poder perceber esse mundo. E quando você fala lavar as mãos e o rosto, isso é experiência espiritual. Isso é espiritualidade. Quer dizer, a espiritualidade te ajuda a ler o real na realidade. É isso. Está no texto lindo do Rumi, Poemas Místicos em português, organizado pelo José Jorge de Carvalho, no livro, no texto, no poema Para Além das Palavras. É um dos mais lindos poemas do Rumi. Tanto é a famosa frase dele, né? Para mudar o que sente, para mudar a paisagem, basta mudar o que sentes. Está lá nesse poema essa frase famosa. Quer dizer, para mudar a paisagem, basta mudar o que sentes. Que lindo, né? Força isso. Né? Então é o trabalho interior. Quer dizer, quando você trabalha interiormente, você vê uma paisagem diferente. Por isso que a minha guru, a minha grande literata, que é a Lila Azan Zanganesh, que eu já falei dela aqui, ela vai falar que o pessimista tem um defeito de percepção. Né? Porque você é capaz de perceber nas brechas da realidade, você é capaz de perceber a beleza do real. Apesar de o Sibelius, ele vai fazer menção a esse prêmio Nobel de literatura polonês, que o nome é difícil até de pronunciar, né? Que faz uma crítica, Czesław Miłosz. Ele faz uma crítica ao Thomas Merton, dizendo que ele é muito otimista com relação à natureza. Faz falta uma visão mais
pondeniana da natureza, vivia mais maldade, mais o ódio, mais a dureza da natureza. E tem um debate lindo que o Sibelius retoma na tese dele, eu até indiquei para um orientando meu que está trabalhando nisso também, e o Thomas Merton responde ao poeta, dizendo por que ele é otimista. Quer dizer, ele não desconhece a negatividade da natureza, mas ele mantém aceso o seu otimismo. Eu também sou muito otimista, vocês podem saber disso. Igual o Teilhard de Chardin, era muito criticado pelo seu otimismo. A visão otimista do Teilhard vai ser objeto de muitas críticas. Mas acho que vale a pena depois, quando a gente chegar na natureza aqui, a gente dá uma olhada na crítica que esse poeta, prêmio Nobel, eu tenho até os livros dele, eu comprei alguns, saíram em português, né? Poeta polonês, né? Então, o poeta tem essa proximidade com o místico, por causa dessa intuição que ele tem, né? Essa capacidade intuitiva pela qual vê a realidade, vê o sentido interior do objeto. Quando o Thomas Merton fala assim, eu vi Kanchenjunga, diferente dos fotógrafos. O fotógrafo fotografa a montanha. Kanchenjunga é uma montanha sagrada, que Thomas Merton se apaixonou por ela. E ela vai voltar no nosso curso muitas vezes. Está lá no livro Diário da Ásia. E é o tema que a minha orientanda de doutorado, a Norma, quase que praticamente foi o tema da tese dela. Foi a questão da Thomas Merton e o Zen budismo. Mas ela deu muita atenção para as montanhas de Merton. Aqui ele vai falar, né, as 7 montanhas. As 7 montanhas. Merton, assim como Henri Lesseau, nós estamos vendo lá no curso, né, de mística, né? Henri Lesseau, Panikkar, todos eles têm paixão pelas montanhas. Nós aqui de Juiz de Fora também deveríamos ter, né? Temos Ibitipoca aqui perto, temos montanhas cercando a gente aqui, que faz de nós, juiz foranos, eu sou juiz forano, seres muito estranhos, muito fechados, né? Todo mundo que vem para cá acha que é um povo fechado, cercado pelas montanhas, né? E as pessoas que vêm de fora têm, sobretudo as mulheres, têm muita dificuldade de inserção na cidade. Por causa dessa lado família, fala, lado ensimesmado do mineiro gisforano, né? Não sei se é a minha visão, mas é um pouco. Muita gente reclama disso. Tá? Eu, diferente, porque eu tive família grande, então as pessoas que convivem comigo tiveram uma inserção, porque só minha família eram 15 pessoas, 15 irmãos. E aí vai pegando a solidão das intimidades e aí você cresce um pouco mais a familiaridade. O contemplativo vem dotado de admiração e sabedoria. E é uma visão que penetra para além da superfície. De novo, quero frisar esse elemento. Uma visão que penetra para além. Existe uma visão da superfície. Nós falávamos isso na aula de segunda-feira passada agora, de buscadores, né? Quer dizer, quando o místico ele vive a experiência profunda e ele volta à superfície, ele se sente estranho. Por isso que o título do tema do Merton é Um Dia de Estranho, né? Quer dizer, ele se sente estranho na praça, porque as pessoas não o reconhecem. A comunicação não é a mesma. De repente, o alimento que é oferecido na praça não sustenta o místico, nem o poeta, né? Então, há aquela superficialidade da conversa da praça, porque assim como o místico, o poeta, eles vêm para além da superfície. Para além da superfície. Né? Para além das coisas, para além dos acontecimentos, né? De modo a aprender algo interior, sagrado do cosmos. Isso está no texto do Thomas Merton. Quer dizer, o poeta e o contemplativo têm a capacidade de aprender algo. O algo é muito importante. Algo. Não aprende o real. Você nunca aprende o real. Você aprende o não sei quê, como fala o João da Cruz, né? O não sei quê. É algo. É uma pequena porção, mas é algo. É um algo, né, do sentido interior sagrado do cosmos. Você capta algo que os outros não captam. Por isso que me falavam isso, me perguntaram isso na segunda-feira, né? Tem uma certa aristocracia nisso, né? Tem uma certa aristocracia nisso. Quer dizer, você se distingue de certa forma. É ruim, por um lado. Quem fala muito nessa aristocracia é o Pondé.
no texto que ele escreveu num livro que eu organizei, que é um texto muito bonito do Pondé, sobre Mestre Eckhart, no livro Limiar do Mistério, que ele vai falar um pouco da aristocracia, né, daqueles que participam de uma visão. Né? E chega um momento que o Eckhart fala assim, o que eu estou dizendo para vocês não entendem, vocês não vão entender, e não se preocupem não, se vocês não entenderem, porque vem diretamente de Deus. Nossa Senhora, que ousadia de um místico falar isso, né? Não se preocupe em entender não, porque vem diretamente de Deus. Pô. Bom, aqui no prefácio do livro do Jimmy, eu trouxe algumas coisinhas só para ajudar a vocês perceberem essa relação. Que o poeta também tem isso, tá? O poeta também, de forma profana, ele capta esse mistério. Por isso que eu coloco os poetas nas minhas orações. Muita gente deve entender que a minha coluna é orações interreligiosas. Eu ponho um monte de poesia. Ele fala assim, esse cara é maluco, tem que botar Santo Agostinho, tem que botar e põe poetas, Manuel Bandeira, põe... Mas é porque a poesia e a mística tem muita, né? Tem muita sintonia. O poeta e o místico lidam com o desconhecido. Aliás, o real é desconhecido. O outro é desconhecido. O mundo é desconhecido. Né? Nós somos desconhecidos. Né? E o poeta e o místico não se contentam com o que é apresentado. Aliás, João da Cruz fala isso, né? Não quero mais saber do que me dizem sobre você. Não quero saber mais do que os mediadores. Eu não estou afim de saber o que os mediadores me dizem sobre você. Eu quero que você me mostre a sua cara. Eu quero saber de você por você. Não estou mais dando conta de ouvir mediadores. E eu, por exemplo, sou mediador aqui, né? De repente vocês vão cansar do mediador também, de repente você quer ver o mistério face a face. Não se contentam com o presente apresentado, mas o presente para o místico e para o poeta é grávido de futuro. O grávido de utopia. Eu já falei tanto de utopia esses dias por causa da morte do meu grande mestre Eduardo Galeano. Eu participei de um debate com ele lá não com ele, eu e ele não, eu assisti o debate dele com o Saramago, no Fórum Social Mundial de Porto Alegre, onde o Saramago atacava a utopia e o Galeano defendia a utopia. Foi muito bonito. O Saramago é muito pessimista, né? Eu gosto também dele, do pessimismo dele, José Saramago. E o Saramago detonando a utopia e o Galeano defendendo a utopia, né? De forma muito bonita, muito singela. Né? Então, de fato, essa ideia de um presente grávido do futuro, isso é utopia. Né? Utopos, quer dizer, não está em lugar nenhum. Né? Isso é utopia. A utopia é um não lugar, que você acredita, que motiva o seu presente. Aliás, o grande compositor mineiro, né, que compõe as canções para o Márcio Borges, que compõe para o Milton Nascimento, ele fala disso, né? O sonho não envelhece. É linda essa expressão dele. Né? Os sonhos não envelhecem. A palavra que eu gosto muito de mística também, estupefação. Quer dizer, você é a capacidade de se admirar. Aliás, um dos místicos importantes da mística judaica, que nós vamos falar sobre ele aqui no segundo semestre, que o Pondé vai dar um curso sobre mística judaica para nós, o Heschel, ele fala, a modernidade, ela perdeu a capacidade de admiração. Nós perdemos a capacidade de admiração. No livro dele, chamado O Homem Não É Só. Um livro lindo do Heschel. Não sei se tem em português, não. Acho que saiu uma tradução portuguesa agora, né? O Homem Não É Só. Onde ele, logo no início do livro, ele fala, o ser humano perdeu a capacidade de admirar-se, né, diante do mistério. Essa admiração que eu falava na aula passada de diálogo do Panikkar, quando ia acompanhando o Henri Lessot no Himalaia, ele não conseguia andar, ficava admirando tudo, né? Admirava o rio, admirava o pássaro, ficava encantado com aquilo que circunda. A gente perdeu um pouco isso. Então, conjuga-se assombro e sedução, que é um pouco do Rodolfo Otto, né? Mistério tremendo, mistério fascinans, né? O assombro e a sedução. No primeiro momento, você tende a querer recuar, você tem medo, né?
diante do novo. Mas depois vem o movimento contrário, de fascínio, né? De tentar entender, de penetrar. E não se consegue mais tirar os olhos da presença. Nós falávamos isso na aula passada com o cardenal, né? Você não consegue mais tirar os olhos dessa presença. Depois que você foi tocado pela presença, ela te contagia. Aliás, o Durkheim fala isso também nas formas elementares da vida religiosa. O sagrado contagia. É contagiante. Né? Ele pega, ele cola. Né? O sagrado é contagiante. Não conseguimos tirar os olhos da presença e nos inclinamos para o fundo do precipício. Sempre é o risco, né? Fundo do precipício. Essa é uma citação que eu faço aqui do belíssimo livro do Otávio Paz, O Arco e a Lira. Aconselho muito, saiu pela Kozak Naif esse livro. Um dos grandes autores para mística e literatura é Otávio Paz. Tá? O Arco e a Lira, em edição portuguesa da Kozak Naif. Bom, o que irmana, então, poetas e místicos é o amor, é a experiência amorosa, é o enamoramento das pequenas coisas, dos detalhes, né? A atenção aos sinais do cotidiano, que é outro termo que eu gosto muito, né? Os pequenos sinais, né? E essa estupefação diante das pequenas coisas, ela leva o ser humano a ser despojado de si. Você tem que afastar o eu do centro que ele ocupa para deixar que esse fundo seja ocupado pelos outros. É uma experiência de despojamento. Toda experiência espiritual é de despojamento. Você tem que arrancar alguma coisa de você, expulsar alguma coisa de você. É o eu e o si mesmo que você trabalha tanto, né? É você deixar espaços vazios, não ocupados pela centralidade do ego. E aos poucos você vai chegar à conclusão que Eckhart chegou, né, e outros, que esse mistério confunde com o seu próprio ser. Ponto virgem é um pouco isso, né? Você vai se dar conta que o mistério se confunde com o seu próprio ser. Ou que o mistério se confunde com a profundidade do seu ser. Por isso que o João da Cruz fala, meu amado, as montanhas. Né? Quer dizer, é o adueita, né? É a quebra da dualidade. Né? Meu amado, as montanhas. Aqui eu cito de novo o cardenal, no centro de nosso ser não somos nós, mas outro. No centro do nosso ser não somos nós, mas outro. Está lá no Cântico Cósmico. Mas ele fala isso em mais outro lugar. Fala também no Vida do Amor. Ele repete essa visão várias vezes. Né? Ele retoma. Quando uma coisa é muito forte para você, você fala nela muitas vezes. Certamente vocês estão ouvindo eu falar muitas vezes algumas coisas repetidamente aqui também. Não há nada além do real. Não há nada além do real. É a mística do instante. Né? Nirvana e Sansara. E nesse instante brilha uma presença. Ou uma deslumbrante presença de tudo. Aqui me lembra muito o Conte Sponville, né? Deslumbrante presença de tudo. Ou a tempeternidade do Panicar, né? Ou então o Capadócio, o Gregório de Nissa, o grande Capadócio, quando ele fala do perfume difuso. Quer dizer, toda a realidade está marcada por um perfume difuso, que se espraia por toda a criação. Bom, então isso só para ver a relação que vai animar a mesma sensibilidade do poeta, do místico, do músico, né? Músico, eu lembro do livro do quem fez mística islâmica comigo, o Izutsu. Ele vai dedicar uma parte à música, para dizer o que acontece com o músico, que ele perde a noção de o que é a música e o que é ele em certas apresentações, né? Você não sabe mais o que é o seu arco do violoncelo
que é a música que você toca e o que é você. Isso é um músico, né? O músico, quando ele entra num estado de êxtase ou de sintonia com aquela realidade, ele se confunde com a música. Ele toca sem perceber. E aqui ele faz uma reflexão, citando aqui o Merton. O Sibelius cita essa passagem na página 180, não, aqui ele cita alguma página, eu não botei a página do Sibelius, que eu fui direto do Merton. No Poesia e Contemplação, o Sibelius cita esse livro algumas vezes, né? Só que a citação do Merton é um pouco maior, o Sibelius corta. O Thomas Merton fala assim: o contemplativo não é apenas um homem que se senta debaixo de uma árvore, de pernas cruzadas. O contemplativo é alguém que procura conhecer o sentido da vida, não apenas com a cabeça, mas com todo o seu ser. Então não é só alguém que cruza as pernas debaixo de uma árvore, né? Mas é alguém que procura conhecer o sentido da vida. Então, realmente, o objetivo do contemplativo é conhecer o sentido da vida, do real, com todo o seu ser, com todos os sentidos acesos, todos os sentidos acordados, os sentidos despertos. Aliás, tem um título de um livro que saiu em português agora, de um teólogo alemão chamado Johann Baptista Metz, A Mística de Olhos Abertos. Porque a definição de mística é olhos fechados, né? É lábios e olhos fechados, isso é mística. Mien, né? Mas a verdadeira mística é olhos abertos. Então, no fundo, a contemplação é a plenitude da vida integrada, ou a busca da integração da vida em plenitude. É o coroamento da vida. É o coroamento de todas as atividades da vida. Isso ele fala também aqui, o Thomas Merton, Semente de Contemplação, em algum momento aqui. Eu acho que aqui, quando ele fala que não é fuga, né, do mundo, ele vai falar que é isso tudo, né? A mística é isso tudo, envolve isso tudo, toda a realidade. Página 30, Nova Semente de Contemplação, quando ele fala: é porque os santos estavam absortos em Deus que possuíam capacidade de ver e apreciar as coisas criadas. Que no fundo fala que a experiência contemplativa não te desliga do tempo, né? Então a contemplação como coroação, coroamento de todas as atividades da vida. Bom, nesse campo da literatura, da poesia, Merton também se correspondeu com muitos deles, escritores. Tanto é que tem um livro do Merton, que você falou que está lendo, né? Tem em português? Não, espanhol. Espanhol, A Coragem da Verdade. Onde ele dialoga, por exemplo, o diálogo dele com Erich Fromm é maravilhoso. Erich Fromm foi tema de mestrado aqui, de uma aluna, foi aluna minha, mas não foi orientanda minha, mas já foi trabalhado aqui no nosso curso. O Erich Fromm foi um guru na minha geração dos anos 70, né? Sobre o amor, temas, né? Psicanálise e religião, nessa temática, né? E foi uma das pessoas que o Merton correspondeu e onde o Merton se abriu muito. O Merton se abriu muito, né? Com Erich Fromm e com outros, mas aí são outros autores, o Erich Fromm, o Jacques Maritain, que foi quem fez filosofia aqui na Federal Juiz de Fora. Maritain é um autor muito forte no passado, agora não, de quem fez filosofia no passado, que é um escolástico, né? E a mulher do Jacques Maritain chama Raissa Maritain. E a Raissa Maritain fez um diário que é muito bonito, lindo. Não sei se foi reeditado em português, saiu em português, talvez no sebo. Mas, por exemplo, minha mãe, que está com 97 anos, é o livro que ela mais amou na vida, é o Diário de Raissa Maritain. E o Thomas Merton vai falar que o diário mexeu muito com ele. Então é outra coisa interessante de saber, tá? Porque o Thomas Merton se relacionou com Jacques Maritain e com a mulher. É um casal modelo, Jacques Maritain e Raissa. Cada frase do Diário de Raissa, cada frase escancara o nosso coração para Deus. Olha que coisa. Cada frase do Diário de Raissa Maritain escancara o nosso coração para Deus. Acho que de repente seria, não tinha que te falado isso não,
mas você tomar o contato com o Diário de Raíssa, você vai conseguir ir no Seminário, na Glória, deve ter, que foi um livro muito famoso na geração de quem nasceu nos anos 18, 20, né? É anterior ao Thomas Merton, mas de muita densidade espiritual. E como o Merton chama atenção, embora a Raíssa não está nesse livro, A Coragem da Verdade, está o marido dela, que é o Jacques Maritain. Então, nesse livro do Merton, A Coragem da Verdade, ele dialoga com Jacques Maritain, Boris Pasternak, que foi prêmio Nobel, né? Julian Green, que é muito citado na literatura de Freud também, né? Quer dizer, da experiência contemplativa do tempo, da história, né? Henry Miller, né? Famoso, né? Erich Fromm e Ernesto Cardenal também é um dos autores que ele dialoga no livro Coragem da Verdade. E depois sai a importância do diálogo dele com o Cardenal vai ser tão importante que vai sair publicado um livro à parte da correspondência do Thomas Merton com o Ernesto Cardenal pela editora Trota de Madrid. Você tem, né? Você tem esse? Tem que ter. Você não fala que é me orientando, não. Esse é um livro importantíssimo, porque é a correspondência do Cardenal com Thomas. É um livro de 250 páginas. Em espanhol, uma editora maravilhosa que é Trota, né? Colocando a correspondência dos dois. E ali o Thomas Merton se abre muito. Thomas Merton sempre se abriu muito para Ernesto Cardenal. E aqui o Sibelius vai fazer menção, dentro do campo da literatura, do amor de Thomas Merton ao Brasil, né? E a literatura brasileira, né? Ele vai falar que para nós é muito legal isso, né? O português é uma língua estupenda para a poesia, e diria, pode ser também estupenda para a mística. O que os brasileiros têm, diria Thomas Merton, e que ele tem uma atração pela América Latina muito grande, Thomas Merton. Toda a questão indígena, por exemplo, era uma questão que tocava muito Thomas Merton, e vai tocar muito também Ernesto Cardenal, que escreveu um livro sobre os índios, né? Ele fala, o brasileiro tem índole mansa, me faz lembrar o livro do Sérgio Buarque de Holanda, né? Sobre o povo brasileiro. Amor franciscano pela vida, brasileiro. Amor franciscano pela vida, não sei se é verdade. E o respeito pelos seres vivos. A intercessão, né? Aliás, o tema que eu vou falar hoje, na abertura da BHR aqui, vai ser sobre isso, sobre a mística do brasileiro, né? O toque místico da religiosidade brasileira, né? A espiritualidade do brasileiro, né? Então ele vai falar, e além dos brasileiros, o amor a Fernando Pessoa. Tanto é que o Thomas Merton vai indicar para o seu guru, que é o Suzuki, fala, ó, você tem que conhecer o Guardador de Rebanhos, do Alberto Caeiro. E é um poema muito legal. Se eu falei para vocês aqui que seria legal vocês lerem o Cântico dos Cânticos, tem que ler também o Guardador de Rebanhos. Essa questão da experiência do real está muito no Alberto Caeiro, tá? O tempo todo, é muito forte. Vocês têm que desaprender. A arte de desaprender, isso é bem místico e é bem Alberto Caeiro. Então é um poema, e o que eu acho mais lindo do Alberto Caeiro é quando ele fala de Jesus, né? Toda vez que me pedem uma entrevista sobre Jesus, como eu sou teólogo, que Jesus que eu acredito, sempre eu cito o Alberto Caeiro. Fala assim, com uma das mãos ele me pega pelo braço e com a outra ele abraça o mundo inteiro. Isso é uma força, né? Esse é o Jesus que eu acredito. Ele fala, é o Jesus que mora na minha aldeia, é o Jesus que levanta a saia das meninas, que chuta a tampinha na poça, pisa na poça, chuta a poça d'água. Ele faz um Jesus totalmente humano, né? Então eu sempre cito o Guardador de Rebanhos. Quando o Leonardo Boff, no livro Jesus Cristo Libertador, falou aquela frase, humano assim só pode ser Deus, você conhece essa frase? Famosíssima essa frase do Leonardo Boff. Isso é Fernando Pessoa, é Alberto Caeiro. Porque Alberto Caeiro fala assim, humano assim só pode ser Deus. Ou seja, então a percepção de Jesus como Deus é por causa a radicalidade do seu ser humano.
Então isso tudo vocês encontram nesse precioso poema Guardador de Rebanhos, que o Thomas Merton tem muito carinho. Porque talvez vocês vão entendendo o Thomas Merton pelas bordas, igual a gente quando come sopa quente. Você não pode comer pelo centro. Você vai pelos cantinhos, pega mais... Então você vai entendendo o Thomas Merton pelo que ele leu. Olha que legal isso, né? Por isso que era interessante. Então, quem faz uma dissertação ou tese sobre o Thomas Merton tem que ler o que Merton leu. Ou tem que fazer um esforço, porque aí você conhece o que produziu a chispa, né, contemplativa dele. Então, daí o Guardador de Rebanhos. Vejam lá na página 175 do Sibelius, que vai fazer menção a isso, né? Impressionou-lhe a tal ponto o Guardador de Rebanhos que chegou a recomendá-lo a Suzuki, que era o seu guru do Zen Budismo, né? Além do Fernando Pessoa, Cardenal. Aí o Sibelius vai dedicar uma página ou mais, né, 176, ele vai falar do Cardenal. E aqui me chama a atenção uma coisa, nessa página 176. Como é que o Merton, já falei isso aqui e retomo, tá? O meu bolhar de Ravel. Como é que o Merton assustou o Cardenal? Porque você vai dizer, eu quero ser padre. Você da trapa vai lá e vou ser orientado por alguém que é o mestre de noviços. Eu encontro lá um tal de Thomas Merton e esse cara me fala de tudo, menos de religião. Fala, onde é que eu estou? Acho que eu estou no lugar errado. Essa foi a sensação do Ernesto Cardenal. Entra na trapa e me encontra um mestre espiritual que só fala do tempo, só fala da história. Então ele fala que as duas coisas os dois desconcertos que Merton provocou no Cardenal. O primeiro é de que ele falava muito mal da trapa. Quer dizer, o mestre de noviços que questiona a trapa, fala que é uma ordem militar, que não foi feita para poetas como os dois. É claro que ele falava isso mais para o Cardenal. Não falava para os outros noviços, não, mas falava. E isso desconcertava o Cardenal. Como é que eles me põem um cara como mestre de noviços com uma visão tão crítica da trapa? Até que depois o Merton tem a autorização de sair da comunidade e viver como eremita sozinho. Aí ele ficou livre da rotina da trapa, né, de certa forma. E o segundo desconcerto, ele fala que ele o ocupava em falar de coisas não espirituais. Perguntava como é que está a revolução lá, como é que está Somoza, como é que estão os ditadores da América Latina, como é que estão os poetas da Nicarágua, como é que são as selvas do rio San Juan, como é que são seus amigos lá de Colômbia, quando você estudou nos Estados Unidos. Então perguntava. Né? Cardenal, ele vai falar de outros autores, como também um autor que eu nunca estudei muito diretamente ligado a Merton, mas que é uma pista também, que é Camus. Camus. Então, Camus também é outro autor que entra na dialética de leituras do Merton. E, é claro, não falei de um fundamental, que eu quero ver se eu trago aqui mais à frente a leitura desse autor, que é o Rainer Maria Rilke, Elegias de Duino. Estou botando todos os meus orientandos para ler Rilke. Olha o que ele fala do Rilke. De novo aí para a Érica, isso é bom para você, Érica. Ele fala assim, as elegias de Duino, de Rilke, e os quatro quartetos de Rilke falam da minha vida. Então, você quer entender a vida do Thomas Merton, você tem que ler Rilke. Eles não falam... Quer dizer, e na floresta, né, já era eremita, ele fala assim, Rilke, eu lendo Rilke, eu estou entendendo o que eu sou. E realmente, agora eu digo a vocês o seguinte, não dá para vocês pegarem o Rilke e ler diretamente, não. Vocês podem até fazer, muito difícil. Então, vocês... Tem uma autora no Brasil que eu adoro, chamada Dora Ferreira da Silva. Ela fez a tradução de São João da Cruz, numa linda edição. Ela é mulher de um grande filósofo de São Paulo. Ela é querida amiga de um grande amigo meu chamado Rodrigo Petrônio, que é do meu grupo de mística.
o Rodrigo Petrone trabalhou diretamente com ela, ela já morreu. Ela tem livros de poesia maravilhosos, a Dora Ferreira da Silva. E a Dora Ferreira da Silva traduziu as elegias de Duino para a editora Globo. Então a edição que você tem que comprar é a edição da editora Globo, com as notas explicativas da Dora Ferreira da Silva. Não é qualquer elegia de Duino, não. Porque aí você tem a elegia número 1, e lá no final você tem a explicação da Dora Ferreira da Silva e a reflexão que ela faz. Então facilita muito. Isso é que eu chamo de ajuda aos universitários. Você lê o livro com a ajuda dos universitários. São os autores especialistas que te ajudam a navegar. E é claro que você tem do Hilke também um livro que eu acho maravilhoso, chamado O Livro das Horas. São os poemas de Hilke, maravilhosos, né? Rainer Maria Rilke é outro poeta que, como eu, adora anjos. Eu adoro anjos. Os anjos estão sempre presentes na obra de Rilke, né? Então o Merton fala: os livros de Rilke falam de minha vida, de meu ser, de meu destino, de meu cristianismo, da minha vocação, da minha relação com o mundo, do meu tempo e do meu lugar no tempo. Tudo. Tudo. De novo aí, eu lembro que eu botei meus orientandos todos de Merton, os que já defenderam, leiam Rilke. E outra coisa legal do Merton, o que o Merton fez com os noviços dele? Botou os noviços para estudar. Não é só falar de vida de santo, não. Normalmente quem faz religiosa vai para noviciado, vida de Santa Terezinha, de não sei de onde, vida não sei, não é história de santo. Mas não, não é só assim, né? Mas é um noviciado. Eu lembro que eu participei, nunca fui noviço, mas eu sempre fui muito ligado aos dominicanos. Os noviciados dominicanos sempre foram muito diferentes no Brasil, né? O Merton teve autorização para dar cursos de literatura, cursos de religiões, hinduísmo, budismo, para os noviços deles, né? Então ele tinha a prática, o exercício espiritual do Merton com os noviços eram cursos, né? Entre os quais ele conseguiu a aprovação de inserir a literatura na formação dos noviços, né? E a poesia em particular, que também é muito difícil acessar a poesia, gente. As pessoas gostam mais de ler romances ou preferem mais novelas. Você sai da televisão, é novela. Quando você consegue livrar da televisão, que já é difícil, aí você vai para um outro romance, talvez começa com Paulo Coelho, mais simples, vai em romance. Poesia é mais difícil. Não é fácil você entrar na poesia, tomar o gosto mas vale a pena. Bom, esse é o ponto 2.3, eu vou ter que correr no 2.4. 2.4 também já falei muito aqui, então não tem tanta coisa. O 2.4 é a natureza. Disso, pode perguntar. Relatos dos noviços? Hã? Tem relatos? Que interessante, assim, eles começaram. Tem relatos do cardeal. E deve ter de outros também. Você fez uma pergunta legal, vale a pena caçar atrás. O pesquisador é um caçador. Certamente outros noviços estão falando de Merton, que tiveram esse contato. Porque quando uma coisa forte acontece na sua vida, você não fica só para você, você irradia. E depois é uma coisa que vai publicar, né? Pô, eu fui noviço de Merton durante tantos anos, então, relatar a minha experiência. A experiência que eu conheço é a do cardeal, que está no livro Vida Perdida, volume 1, das Memórias do Cardeal, que ele relata a sua experiência com Merton na Trapa. E que vai produzir, vai provocar um dos livros de mística que eu uso muito nos meus cursos, que o Thomas Merton fez o prefácio, e que fala que é um dos livros mais lindos de literatura espiritual. Vida no Amor chama o livro. É um livrinho de umas 100 páginas, muito bom de ler, e que é a experiência que o cardeal fez na Trapa. E é legal, o Tiago de Mello, você sabe quem é, né? O famoso poeta de Manaus. Acho que ele morreu recentemente. Famoso Estatutos do Homem. São os poemas políticos, né? Muito críticos, que marcou a geração dos anos 70, 80. Todo mundo lia formatura de universidade, todo mundo lia Tiago de Mello. Tiago de Mello era o autor. E o Tiago de Mello se apaixonou por cardeal, viraram amigos, né? Tiveram vários encontros e o Tiago de Mello traduziu tudo dele para o português, quase tudo, né?
Cântico Cósmico, Salmos, tem os Salmos do Cardenal, traduzido pelo Tiago de Mello, né? Vida no Amor e assim por diante. Eu falo muito de livro aqui no meu curso, mas vocês vão anotando, depois vocês leem, né? Minha mania. Natureza. A presença da natureza na espiritualidade de Merton é muito forte. Muito forte. O tema da natureza é um tema que eu tenho muito carinho no curso de Zen Budismo, que eu não vou dar esse semestre próximo, eu julguei para o ano que vem. Porque é um tema fortíssimo no Zen Budismo a natureza. É fortíssimo no grande guru do Zen Budismo, que é o Dogen. A natureza, o tema, o instante, a natureza, são temas fortes, né? E certamente o Thomas Merton bebeu no Zen Budismo quando fala da natureza. Aquela famosa frase que eu sempre cito aqui, está no livro Zen, as Aves da Rapina, do Thomas Merton, ele fala assim: antes de entrar para o Zen, os rios eram rios e as montanhas eram montanhas. Depois que eu entrei no Zen, os rios não eram mais rios, as montanhas não eram mais montanhas. Depois que eu compreendi o Zen, os rios eram simplesmente rios, as montanhas simplesmente montanhas. Eu acho que essa é a grande sacada da natureza, né? Você entender, a rosa simplesmente é, a montanha simplesmente é, os rios simplesmente são. Quer dizer, isso é a grande sacada, né? Aliás, o guardador de rebanhos também fala disso, né? O tempo todo, né? Quer dizer, simplesmente é. As coisas, a rosa é a rosa sem porquê, diz o Ângelo Silésios, e depois vai ser objeto do trabalho de Heidegger, né? Heidegger vai se dedicar a entender essa passagem do Ângelo Silésios, do peregrino querubínico, né? A rosa é sem porquê, floresce porque floresce. A rosa é sem porquê. O rio é sem porquê, as águas são sem porquê, o sorriso é sem porquê. Isso é o dado singelo, simples, que o Merton vai trabalhar quando reflete sobre a natureza. E vai nos ensinar isso. Aliás, o Sibelius gostou disso, porque ele pegou várias páginas do diário de Merton, colocando as citações do Merton, falando das flores, falando das águas, né? Eu não repeti aqui, mas são passagens bonitas, que nós vamos ver de novo, porque eu botei vocês para lerem o Merton na Intimidade, onde ele vai falar disso também, né? Que está ligado à experiência frontal de Thomas Merton. E os sentidos todos, né? Quer dizer, a relação com a natureza invoca os sentidos todos. Invoca o ver, o ouvir, o sentir, né? O toque, né? O olhar, o escutar, né? E a relação dele com as montanhas. O Sibelius cita aqui, né? Sempre tem uma montanha por perto, de Thomas Merton. A mim também sempre, Teilhard de Chardin também, ele fala: ó, bendita, abençoada matéria. E todos os católicos se chocavam com essa frase do Teilhard de Chardin. Como é que o cara pode adorar a matéria, né? Vocês conhecem a missa sobre o mundo do Teilhard de Chardin? Ele foi exilado para a China, mais longe possível da França. E lá ele não tinha nem pão nem vinho para celebrar a missa. Aí fala assim: o pão vai ser toda a matéria que existe no mundo. O vinho é a energia que envolve a matéria. E celebra a missa sobre o mundo. E escreve um texto belíssimo. Quer dizer, o que é a matéria que palpita de espírito? Esse tema vai ter um influxo no Merton, muito vivo também, né? É um tema constante em Merton, nos diários, nas cartas, nos livros, tema da natureza, né? Uma sintonia fina com a tradição budista. Atenção plena, palavra-chave que também gosta muito, Thich Nhat Hanh. Thich Nhat Hanh, atenção plena. Outra coisa que fala muito, perder-se no objeto. Você tem que deixar-se perder no objeto. Você não lê a montanha, você é lido pela montanha. Kanchenjunga não é a montanha que você vê. O turista vê a montanha, o místico vê o outro lado da montanha, que escapa ao olhar superficial.
Aliás, eu cito aqui a passagem, o Sibelius cita ela, página 204, é lindo essa final de citação aqui, né? Caxenxunga. As nuvens desta manhã repartiram-se, página 204, repartiram-se levemente a montanha, o maciço dos picos anexos. Começaram uma grande, lenta, silenciosa dança do dorje em neve, névoa, luz e sombra, que ele vai tirando várias fotos da montanha, é mais ou menos igual os trens daquele pintor francês, como é que chama, o impressionista, que vai pegando os castelos, né, as pontes, num momento tal de tarde. Monet. Você pega o Monet que vai tirando os trens, a catedral em cada momento. É um pouco isso, né? Que me faz lembrar um pouco a fenomenologia da percepção do Maurice Merleau-Ponty, quando ele fala assim: conhecer alguém é conhecê-lo em todos os tempos possíveis e em todos os lugares possíveis, ou seja, impossível. Merleau-Ponty. Igual o Monet, eu quero entender essa catedral. Então, acorda de madrugada ou de dia para tentar capturar, e não captura, né? Ela vai escapar, vai ter um ângulo que ele nunca vai conseguir pegar, né? Uma luminosidade que Então tem como é que chama? Aquela planta do Monet, as ninféias de Monet, as várias captações das ninféias, né? Luz e sombra, planos e forças, súbitas torres de nuvens, elevando-se em espiral saídas de dentro, tal. Ao cair da tarde, as nuvens afastaram-se mais, só ficou um longo avental de névoa e sombra. Então você imagina o Merton vendo a montanha, teve que ficar horas ali, né? Perplexo, paralisado, igual o Henri Lesseau diante de Arunachala, aquela coisa, né? Houve discretas exibições de cor de rosa, de prostíbulo, mas quase tudo era contorno e linha, e sombra e forma. Ó mãe tântrica, montanha, palácio de yin-yang, oposto de unidade, palácio de anika, impermanência e paciência, solidez e não ser, existência e sabedoria, grande acorde do ser. Ele devia estar em alfa nesse momento, né? Na hora que ele escreve isso. E termina assim: a total beleza da montanha só aparece quando se concorda com um paradoxo impossível. Ela é e não é. Quando nada mais é preciso dizer, a fumaça das ideias se desvanece e a montanha é vista, o vista em maiúsculo. Esse finalzinho aí. O que significa ver? Aliás, no meu curso de Zen Budismo, eu dedico uma aula a partir do Izutsu, que é um estudioso do taoísmo e do budismo, sobre o que é ver. Assim como tem no Gadamer, um livro inteiro do Gadamer, sobre o que é compreender, né? Verdade e método. O que é compreender? O Merton, o que é ver? Quer dizer, o que significa a montanha é vista? Longe do fotógrafo conseguir perceber ou do turista perceber isso. Porque para você poder ver a montanha, você tem que passar por um processo de morte do eu, né? De morte radical, né? Ou seja, a montanha te penetrou. Aí você fala, meu amado, as montanhas. Aí você fala como João da Cruz. Você vê as montanhas, você não sabe mais o que são as montanhas, o que não são as montanhas, né? O que é você, o que é as montanhas. Esse contato direto, mais direto, não apressado, isso é muito importante, essa palavra não apressado, eu falo muito isso aqui no curso, né? Não é a aceleração. A mística não é o tempo da aceleração. A mística é o tempo da desaceleração. Então não é um olhar apressado. Esse contato, então, não apressado com a natureza vai permitindo a Merton um aprofundamento da experiência contemplativa, ou seja, a natureza abre as portas da experiência contemplativa para Merton. Na natureza ele vê o que é o ponto virgem, né? Isso já falei aqui também. E o Sibelius vai voltar a falar isso aqui, né? Onde está lá na página 188. Olha lá, ó.
Como desperta o vale, lá na terceira linha, os primeiros pios dos pássaros que despertam marcam o ponto virgem da aurora sob um céu ainda desprovido de luz. É um momento de temor reverente, inexprimível inocência, quando o pai, em perfeito silêncio, abre-lhe os olhos. Eles começam a falar-lhe, não em um cantar fluente, mas com uma pergunta despertadora, que é o estado de aurora dele, seu estado de ponto virgem. Quando começa amanhã, né? Quando amanhã não aconteceu ainda, ou seja, o contágio do dia não se manifestou, né? Com as suas negatividades. Então, esse ponto é prioritário. Porque ele fala os primeiros pios, né? Os primeiros pios dos pássaros expressam o ponto virgem. Então, quer dizer, ele viu o ponto virgem, que habita a intimidade das pessoas, ele via na natureza. A natureza é um espaço de experiência contemplativa. Trabalho de cela, ele volta, o Merton fala, o Sibelius volta a falar do trabalho de cela, que você sabe meio o que é, que eu já falei muito aqui, né? O trabalho do monge, né? Também, no trabalho de cela, a relação com a natureza. O trabalho de cela, o que é e define? É a atenção para que nenhum dos sons do real se dispersem. Você não pode deixar que nenhum dos sons se dispersem. Esse é o trabalho do monge. Eu tenho que fazer, eu tenho que valorizar e tenho que sublinhar os sons, todos os sons da floresta, todos os sons do real, e não posso deixar perder nenhum deles. Esse é o trabalho de cela. E ele faz uma crítica, né? A nós todos, né? Ele fala quanto pouco nós, humanos, né, vemos, ouvimos. Quer dizer, quando o cardeal não entendia o Merton, o que o Merton estava fazendo com ele? Eu estou educando os noviços a ouvir os sons do mundo. Os sons do mundo estão na guerra do Vietnã, estão em todo lado, está na poesia, não está só dentro da igreja. Aliás, a igreja fala muito pouco do mundo. Você quer desaprender do mundo, você vai na igreja. Né? Muitas vezes, né? A realidade, não é verdade? É um desaprendimento do mundo. Né? Anotação que Merton faz no seu diário, 8 de junho de 1965, quando ele fala isso. Nós não ouvimos, nós somos obstinados e grosseiros, os nossos corações, e nós estamos mal preparados para ouvir o som, ou o canto das coisas, ou o som do tempo. E esse clima da natureza também envolve o que ele escreve quando é eremita, no Um Dia do Estranho e a Chuva e o Rinoceronte. De novo, a imagem da chuva como a imagem da floresta, né? E o rinoceronte, o barulho da máquina. Né? Um pouco a atenção. São 2 livros lindos, pequenininhos. Chuva e Rinoceronte saiu em espanhol. Eu comprei na Argentina esse livro, espanhol. Chuva e Rinoceronte, pequenininho. Dia do Estranho é pequenininho também. Né? Cardenal relata, página 191, 192, o Cardenal relata o traço zen de Merton. Isso eu já falei aqui também, tá? Mas aqui só porque o Sibelius volta a falar nisso, 191, 192. É o Cardenal falando dessa presença da natureza em Merton como sendo uma influência zen. O Cardenal vai falar, é uma metodologia zen do Merton. Profunda comunhão com a natureza. Referia-se ao fato de que a propriedade do mosteiro, em Louisville, inundada de pássaros, né, etc, etc. Aí vai falar das cigarras, as cigarras. Aliás, o tema das cigarras é um tema da mística por excelência, sabe? E as cigarras cantam e morrem, né? É uma coisa muito louca. O canto precede a morte. É muito, muito interessante a vida das cigarras. E os haikai japoneses, o grande autor dos haikai, o Basho, que é um dos maiores, tempo todo fala das cigarras. Como é que é um tema da mística, as cigarras? A gente viu naquela famosa história da cigarra e da formiga, né? A gente que é marcado na infância por essa história é muito triste, né? Eu tenho essa tristeza da cigarra, porque eu lembro dessa história, né? Essa fábula. Essa fábula é uma fábula triste, né?
do canto da cigarra e da sacana da formiga, né? Você canta, pode cantar, depois você vai se danar. Tem que trabalhar. Cigarra não trabalha, canta. Isso é muito místico, né? Então, os haikais japoneses dedicam muito espaço às cigarras. Eu botei no Facebook, teve um tempo aí, que eu estava botando alguns haikais, eu botei muitos das cigarras. E o Thomas Merton fala delas também. Maio de eu gosto disso, né, que é meio cardenal, né? Maio de 1957, a presença das cigarras, né? Ressoavam aos milhares, algo esplendoroso, que realmente... Vocês já ouviram o canto da cigarra? Mas com muitas cigarras ao mesmo tempo? Que a gente não ouve. É muito impressionante. Hã? Juiz de Fora não tem, não. Acho que tem sim. Lá no meu condomínio Tiguera tem cigarra também. Então é aquela coisa, o som é impressionante. Né? Aí vem essa famosa frase que o Sibelius coloca aqui na página 192, né? O monge simplesmente vive. É isso. Qual que é? O que você faz na vida? Eu simplesmente... Ou então, como falavam os mestres japoneses, o que você faz? Eu como arroz e bebo chá. É isso. Simplesmente viver. É a definição de mística do Panikkar. A mística é simplesmente viver. Muita gente acha maluco isso, né? Aí o cardeal fala, Merton me estimulava a olhar as estrelas. Aliás, é o que também aqui no Brasil, o meu companheiro de mística, que é o Marco Lucchesi, ele adora as estrelas, né? Ele tem quase que um planetário na casa dele, com telescópios de grande proporção. Ele adora, ele é especialista em Dante, Divina Comédia, então tem isso também, né? Mas o tema do Marco Lucchesi são as estrelas, são os astros. Eu não entendo nada disso. Gostaria até de entender também, mas que realmente, se entrar nesse mundo, você pira, né? Isso aí mexe, isso aí é um tema muito da esfera mística. É um tema pirador. Pirador. Então tem esse lado que também Merton faz menção, né? Ele cita essa Kathleen Denham, religiosa, professora de estudos religiosos em Nova York, e que é estudiosa do tema da natureza em Merton. É um tema super legal esse livro dela, né? É um livro de 2003. Ela organizou esse livro e trabalha o tema de natureza em Merton. E ela vai colocar um pouco essa ideia, né? Ouvir o silêncio da noite. Ouvir o silêncio da noite. E mostra um pouco e trabalha. Está na página do 193, o Sibelius. Né? E ela vai tentar destacar por que Merton se liga tanto à natureza assim, e vai tentar destacar A, B, C, D, E, 5 coisas. Primeiro, ser filho de pintores de paisagem. É o primeiro influxo. Segundo, alma franciscana de Merton. Embora ele tentou ser franciscano, e os franciscanos não quiseram, não. Ele tinha a marca do filho, né? Depois o coração cisterciense, que tem a ligação com a natureza forte, né? A trapa tem uma ligação com a natureza forte. Depois o espírito celta, que eu nunca estudei isso. E por fim a mente zen. Então 5 ideias interessantes, né, de que marcaram então. Quer dizer, isso dá um fichamento para vocês super legal, né? Quer dizer, esse é um tema de fichamento, que você vai pegar a ideia de fichamento que eu estou pedindo a vocês, né? Você pega aqui e fala, por que da natureza? Então você pega essa autora e desenvolve esses 5 pontos, ou alude a esses 5 pontos. Esse é o fichamento, né? É do que eu chamo de fichamento. O mundo natural é visto primariamente para uso humano, não como modo de presença sagrada para se estar em comunhão em sua maravilha, beleza e intimidade. Maravilha, beleza e intimidade com a natureza. Bom, aí vem essa questão do otimismo e pessimismo, página 200, 201. Essa visão de Merton da natureza, na página 199, o Sibelius cita lá o poeta e escritor polonês Czesław Miłosz, não sei se fala assim, dificílimo falar, que ele dialogou com Merton entre de 58 a 68, é muito tempo. E esse poeta falou que Merton, ele diz, você não presta muita atenção à tortura e ao sofrimento da natureza. Foi a crítica que ele faz a Merton. É bom a gente pontuar isso, eu acho legal o Sibelius ter colocado isso,
e chamo sempre a atenção dos meus alunos também. Quando vocês vão trabalhar um tema que é muito dado ao otimismo, tenta ver os interlocutores contrários. A natureza não é só essa beleza, a natureza tem esse lado de negatividade, né? E o Merton responde aqui na página seguinte, né? Merton fala, não é que não haja abundância de ressentimento em mim, mas não é ressentimento contra a natureza. Somente as pessoas, contra as pessoas, as instituições e eu mesmo, suponho que se trata de um defeito real, ou melhor, uma limitação, mas na realidade o que importa nisso é que estou em uma completa e profunda cumplicidade com a natureza. Então ele responde, aí fala assim, as aranhas sempre comeram moscas, como é que eu vou erradicar isso de minha consciência sem culpa alguma? É a aranha, não eu, quem mata e come a mosca. Quanto às víboras, não lhes gosto muito, mas posso ser natural e respeitoso com elas. E, na verdade, as acho muito formosas, ainda que esta seja uma mudança recente, pois me provocavam terror. Mas não são malignas. Não surge em mim o gerar algum horror pela natureza, ou um sentimento de malignidade nela. Então, ele responde. Quer dizer, o Merton. Quer dizer, quando você é provocado pelo contestador, você é levado a desenvolver e tem que, ao menos, tocar nesse lado sombrio da natureza também, que existe, de fato existe. Né? E aqui tem uma pista interessante, na página 201. Quanto mais Merton avançava na sua vocação, inclusive na experiência eremítica, mais ampliava e intensificava essas outras dimensões. É isso. Essa é uma pista que vai aparecer em alguns momentos na minha reflexão e também nos Sibelius. Né? Quer dizer, quanto mais Merton avançava na sua vocação contemplativa, mais sublinhava essa abertura à natureza, essa abertura às religiões, essa abertura ao compromisso social. Olha que coisa legal, né? Quer dizer, a vida, o trabalho de cela, que é um trabalho espiritual, de solidão, ampliou em Merton a sua abertura às religiões, sua abertura à natureza, e o seu compromisso social. Isso é para mostrar como que a contemplação é revolucionária. Se ela é bem feita, ela é revolucionária. Bom, por fim, a visita que ele faz aos Himalaias, a sua devoção ao silêncio das montanhas, a sua paixão imediata por Kanchenjunga. Aí é bonito isso, né? Essa montanha é puramente branca. Absolutamente branca, né? Bonito isso, simplesmente branca, a neve, né? Absolutamente branca, né? Revelando um lado que escapa ao fotógrafo, né? A total beleza da montanha.